Olá, amigos, aqui é o Tom, do Watchman River. Fico feliz que estejam aqui, espero que estejam bem. Hoje é sexta, 19 de junho de 2026. E sim, hoje é meu 63º aniversário e eu nasci em 63. E acredite se quiser, meu canal no YouTube vai chegar a 163 mil inscritos hoje. O que está acontecendo com esses 63? O que isso significa? Não significa nada, só significa que estou ficando velho. De qualquer forma, obrigado a todos vocês pelos cartões de aniversário que me enviaram pelo correio e pelas mensagens que me mandaram. É muita gentileza da parte de vocês. E eu agradeço por isso. Quanto à Semana do Bolo, estamos no auge da Semana do Bolo. Minha filha fez aniversário segunda, outra na quarta. Hoje é meu aniversário e domingo é Dia dos Pais. Hoje minha esposa perguntou: Tom, você realmente quer o seu bolo? Porque eu comi bolo 4 dias seguidos e já estou enjoado de bolo. E eu disse: não, eu quero donuts. Então minha esposa saiu hoje de manhã e comprou donuts. Ainda não comi. Vou comer 2 donuts depois do jantar hoje. Você nem imagina como eles são. Talvez eu até tire uma foto. Eles são incríveis. Mas enfim, antes de falarmos sobre as notícias incríveis que estão acontecendo no mundo, simplesmente incríveis, é muito importante que a gente comece com as escrituras. Estou no livro Promessas de Deus para todas as suas necessidades. Livrinho que contém escrituras. Esquilo, tem um esquilo ali. Esquilo. Estou na página 74. O que fazer quando você se sente desanimado? Vamos ler alguns desses, tudo bem? Isaías 51, versículo 11. Assim, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos, com alegria eterna sobre suas cabeças. Eles alcançarão alegria e felicidade. A tristeza e o gemido fugirão. Lindo. Vamos para Filipenses 4, versículos 6 a 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Amo esses versículos. Salmo 38, versículo 7. Ainda que eu ande no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Vamos para João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Digam amém. Eu ouvi isso. Vamos para 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Somos pressionados de todos os lados, mas não somos esmagados. Estamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vamos para Hebreus 10, versículos 35 e 36. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, que tem grande recompensa, pois necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mais alguns, Filipenses 1, versículo 6. Tendo confiança nisto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E mais uma, Salmo 31, versículo 24. Sede fortes, e ele fortalecerá o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Você espera no Senhor? Espero que sim. Espero que você conheça Jesus. Se não, continue assistindo ao vídeo, pois estamos nos últimos dias e o mundo está ficando louco, caso não tenha notado. Então, ontem, eu falei sobre como, devido a esse memorando de entendimento que foi assinado, o Irã tinha uma nova ferramenta, certo? E é essa nova ferramenta no arsenal deles e eu descrevi como a cunha. Lembre-se, foi justamente ontem que falamos sobre isso.
Eu disse que o Irã poderia dizer ao Hezbollah a qualquer momento: disparem algo, ataquem as tropas das FDI, ataquem o norte de Israel, e então Israel vai retaliar. E então o Irã vai dizer: nós culpamos os Estados Unidos, e eles vão tentar fazer o presidente Trump dizer ao Netanyahu para parar de retaliar. Israel continua dizendo que não vai fazer isso, mas sabe de uma coisa? Quem poderia imaginar que menos de 24 horas depois de eu ter dito isso, eles já estariam usando essa tática de cunha? Já está acontecendo agora. Então vamos falar sobre o que o presidente Trump publicou ontem na sua rede social, Truth Social. Ele disse: os Estados Unidos estão comprometidos com a paz, e nós encorajamos todos na região do Oriente Médio a manterem seu compromisso de permitir que nossas negociações se desenvolvam de forma harmoniosa. Os mercados estão adorando o que está acontecendo, com os preços do petróleo caindo bastante e as ações subindo muito. Esperamos um cessar-fogo completo em todas as frentes, incluindo Líbano, Hezbollah e Israel. Agradeço sua atenção a essa questão. Bem, então isso aconteceu um pouco depois. As conversas entre os Estados Unidos e o Irã na Suíça foram adiadas. Israel ataca o Hezbollah no Líbano. O Ministério das Relações Exteriores da Suíça informou que as conversas entre Estados Unidos, Irã, Catar e Paquistão, marcadas para hoje, foram adiadas. As negociações para implementar o memorando de entendimento assinado entre Estados Unidos e Irã, visando encerrar a guerra, estavam marcadas para hoje em um resort suíço. Enquanto isso, Israel atacou a infraestrutura do Hezbollah no Líbano. Por quê? Por quê? Porque 4 soldados israelenses foram mortos pelo Hezbollah. Então vamos continuar. As forças de defesa de Israel divulgaram o seguinte: após repetidas violações do cessar-fogo pela organização terrorista Hezbollah, as forças de defesa de Israel atacaram durante toda a noite e continuam a atacar alvos terroristas e infraestruturas do Hezbollah em várias áreas do sul do Líbano. Isso está acontecendo agora mesmo no sul do Líbano porque o Irã mandou o Hezbollah lançar alguns mísseis. Você sabe, reúna algumas tropas e ataque algumas das tropas das forças de defesa de Israel. Vamos lá, vamos. Eles vão criar uma divisão, e isso já está acontecendo. Fiquei impressionado. Isso não me surpreende, mas eu só pensei, uau, sabe, eles acabaram de conseguir essa brecha e já estão usando isso. A delegação iraniana de negociação adiou a viagem para a Suíça para as conversas devido aos ataques israelenses em andamento no Líbano. O Irã exige, isso é do Insider Paper, o Irã exige que os ataques israelenses ao Líbano terminem antes de retomar as conversas com os Estados Unidos. Graças a Deus pelo embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, que é firme como uma rocha. Sabe, não sei se já pensaram nisso, mas acho que ele não vai durar muito. Acho que vão tirá-lo de lá. Sinceramente acredito nisso. Orem por esse homem, pois ele é muito corajoso. O ministro das Relações Exteriores da França afirmou que Israel deve cessar ataques ao Hezbollah. A França recebe todas as suas informações do Hezbollah. Na noite passada, Israel teve 4 de seus soldados mortos. Israel ataca quando é atacado. O cessar-fogo acontece quando o Hezbollah para de atirar e matar. Estou muito feliz que colocamos esse cara no cargo, porque todo o resto está cedendo. Israel hoje no Telegram disse que as conversas marcadas para hoje na Suíça entre os Estados Unidos e o Irã não vão acontecer. O Irã está culpando Israel. Trump está culpando Israel indiretamente. E ele disse que Israel é sempre o bode expiatório toda vez. Toda vez. De novo, Amir Tsarfati disse que os Estados Unidos informaram ao Irã que Israel não vai intensificar ainda mais seus ataques no Líbano, segundo uma fonte da CNN. E Amir disse: minhas fontes dizem que isso não é verdade. Se o Hezbollah atacar Israel, Israel vai retaliar com ainda mais força. E é isso que está acontecendo. E então, novamente, pouco antes de eu começar a gravar, cerca de meia hora antes de eu apertar o botão de gravar, Israel hoje disse que o governo Trump garantiu ao Irã que Israel não vai intensificar ainda mais suas operações antiterroristas no Líbano. Exatamente o que conversamos ontem. O líder supremo do Irã, Mojtaba, diz que o presidente Trump usou todos os tipos de artifícios por desespero para chegar a um acordo com o Irã. Vocês acreditam que a paz está chegando ao Oriente Médio? Penso que só falam em paz e segurança.
Eu não estou vendo os resultados, e nós não vamos ver paz no Oriente Médio neste momento. Eu realmente não acredito nisso. Não é que eu não esteja orando pela paz. Eu sempre quero a paz. Mas sabe de uma coisa? Já estamos muito avançados no caminho das profecias bíblicas para empurrar essa pedra de volta morro acima. O presidente do parlamento iraniano, Ghali Baf, afirmou que, se o inimigo fizer exigências excessivas, nosso dedo está no gatilho. Ainda ameaçando. Então isso aconteceu ontem. Bem, deixe-me, antes de ler isso, deixe-me apenas te contar que bem antes de eu apertar o botão de gravar, Beginning of Sorrows compartilhou isso, bem antes de eu apertar o botão de gravar. Israel e Hezbollah concordaram com um cessar-fogo que deve começar às 4 da tarde, no horário local, hoje, sexta-feira. Um alto funcionário dos Estados Unidos disse a Reuters, abre aspas, Hezbollah e Israel concordaram com um cessar-fogo. Eles concordaram com um cessar-fogo há 1 ano. Então, este é um cessar-fogo dentro de um cessar-fogo dentro de um cessar-fogo dentro de um cessar-fogo fogo cessar-fogo. Mas Hezbollah e Israel concordaram com um cessar-fogo. O funcionário disse em off, acrescentando que negociadores dos Estados Unidos e do Catar fecharam o acordo com a ajuda do Irã. Entendemos que, após a troca de tiros mais cedo hoje, Israel e Hezbollah agora estão sob cessar-fogo. Devemos comemorar. Devemos comemorar, pois é um cessar-fogo dentro de outro. Mas de qualquer forma, isso estava acontecendo bem antes de eu começar a gravar. Aí recebemos isso. O vice-presidente Vance disse ontem que Israel não deveria atacar seu único aliado poderoso que restou. Deve respeitar a paz no Líbano. O vice-presidente Vance disse a repórteres na Casa Branca que Trump era o único chefe de Estado no mundo. Quem é simpático à nação de Israel neste momento? Repreendeu membros do gabinete israelense, lembrando que a maioria das armas defensivas do Estado judeu veio do financiamento dos Estados Unidos. Então ele estava bastante chateado com Israel. Ele dizia que os membros do gabinete estavam falando todo tipo de coisa, mas que isso realmente não era verdade. Outras pessoas fora do gabinete diziam isso, e Baba, do Baba News, cobriu perfeitamente. Ele disse que J.D. Vance acusou membros do gabinete israelense de atacarem pessoalmente o presidente Trump e os alertou para terem cuidado, dizendo que Israel depende fortemente do apoio militar americano. Segundo informações de fonte aberta no X, abre aspas, eu fui procurar os supostos ataques pessoais ao presidente Trump. J.D. Vance aparentemente inventou isso hoje. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, disse que Israel não é uma república das bananas e que o acordo não nos vincula de forma alguma. O ministro das Finanças, Smotrich, classificou o acordo como ruim para Israel e o mundo livre, alertando que Israel talvez precise continuar enfrentando o Irã sozinho. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que as forças israelenses continuariam no sul do Líbano, Síria e Gaza, mas não achei nenhum membro do gabinete atacando o presidente Trump pessoalmente. Aí está, vale o que vale, você sabe. Ele também disse isso, Baba disse isso. Ele disse, para a surpresa de ninguém, que o Irã agora está suspendendo a negociação de 60 dias com os Estados Unidos. O vice-presidente Vance cancelou a viagem à Suíça para a cerimônia de sexta-feira, que ocorreria hoje. O mediador do Paquistão, Sharif, anunciou que também não iria a Genebra. E Josint, Defender no X, a Casa Branca agora confirmou que o vice-presidente dos Estados Unidos, Trump, não partirá mais de Washington esta noite, ou seja, na noite passada, para as conversas técnicas de sexta-feira na Suíça com o Irã, citando questões logísticas envolvendo a delegação do Irã. Esse anúncio vem após a recusa de Israel em se retirar de grandes áreas que atualmente ocupa no sul do Líbano e um forte desafio ao recente memorando de entendimento assinado entre o Irã e os Estados Unidos. Todo mundo vai culpar Israel por tudo isso toda vez? Sabemos que isso vai acontecer profeticamente, todos vão virar as costas para Israel. E estamos vivendo nesses dias e vendo isso acontecer em tempo real. Deus está em seu trono e fazendo o que ele faz. Servimos a um Deus incrível. Mais uma do Baba, atualização de última hora. Isso muda o cenário. J.D. Vance não vai para a Suíça. Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, não está indo à Suíça. Essa declaração foi divulgada pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, sob a autoridade direta do líder supremo, que eu costumo chamar de líder supremo taco, mas isso é outra história.
Caso ocorra qualquer violação ou transgressão por parte dos americanos, uma ação recíproca será tomada de acordo com o plano previamente estabelecido. E Baba disse, um plano já estabelecido. Essa não é a linguagem de uma nação que confia em um acordo de paz. Essa é uma nação anunciando publicamente que já tem um plano de retaliação pronto para ser executado. E as duas figuras-chave que deveriam finalizar esse acordo pessoalmente não vão para a Suíça. E então ele diz, Jeremias 6, versículos 13 e 14, todos são gananciosos por lucro. Todos agem falsamente. Paz, paz, mas não há paz. Quanto mais isso se aprofunda, mais isso se comprova. Exatamente. Estamos vendo a profecia saltar das páginas. Estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo em uma época incrível. É realmente uma época incrível para estar vivo. Se você conhece Jesus. Se não conhece, honestamente, é uma época horrível para estar vivo, porque você está caminhando para a tribulação de 7 anos, que, meu Deus, eu não desejaria nem para o meu pior inimigo. Então, continue assistindo. Se você quiser ouvir o Evangelho, eu vou compartilhar. Você pode ter uma nova vida hoje. Certo, eu preciso respirar um pouco. O que estão fazendo? Pausem o vídeo e peguem um lanche. Não preciso de lanche porque meus donuts já me esperam, mas vocês deveriam pegar algo gostoso, trazer e me contar. É meu aniversário. Aproveitem e comemorem. Tudo certo. Israel publicou isso hoje no Telegram. Irã, vencemos. Somos superpotência. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Baghai, comentando no dia seguinte a assinatura do Memorando de Entendimento de Trump, fez os seguintes pontos. Primeiro, qualquer violação israelense será vista como uma violação americana, incluindo as operações militares contínuas de Israel contra o Hezbollah no Líbano. Eu chamo isso de tática de divisão. Segundo, o Irã não vai negociar a respeito do seu arsenal de mísseis balísticos. Trump já sinalizou que concorda com isso. Terceiro, o Irã não vai entregar seu urânio nuclear enriquecido. O Irã concorda em discutir, não em fazer, mas concorda em discutir a diluição desse material para manter as negociações e outras opções vivas. Quarto, os ativos do Irã serão descongelados e usados somente a critério de Teherã. Todas as sanções sobre exportações de petróleo serão suspensas. E quinto, o Irã será pago pelos serviços prestados a navios que atravessam o Estreito de Hormuz. Sexto, o Irã derrotou 2 potências nucleares e agora deve ser reconhecido como uma verdadeira superpotência. Pronto. Foi o que disse o porta-voz do ministro das Relações Exteriores. Certo, o que mais? A Alemanha acabou de registrar o maior número de incidentes antissemitas de sua história. Ouça quantos foram só neste último ano, em apenas um ano. 8.725 ataques e incidentes antissemitas na Alemanha no ano passado. Hanan Yehuda Tali compartilhou, dissemos nunca mais, mas o mundo está esquecendo. Devemos apoiar o povo judeu e denunciar esse mal onde quer que ele se esconda? Amém. Amém. Então é isso. Você está atualizado. É isso que está acontecendo no Oriente Médio e no mundo. Hoje é 19 de junho de 2026. Os terremotos aumentaram um pouco de novo ontem. Nas últimas 24 horas houve 60 acima de 4.0, 21 acima de 5.0 e 2 acima de 6.0, então está bem ativo. E agora que tal? Você quer ir para o mundo da palhaçada comigo? Essa aqui não é engraçada, é só meio... Fiquei surpreso ao ler isso, mas feliz com algumas estatísticas. Apenas 16% dos americanos, só 16% acreditam que a IA terá um impacto positivo na sociedade. É o que mostra uma nova pesquisa. Parece que as pessoas estão deixando essa ideia de lado. Não acho que possam mais, já é tarde demais. Mas eu sei que muita gente está lutando contra esses centros de dados. E sabe, espero que continuem. Metade dos adultos americanos usa chatbots de IA. Então, mais de 50% usam os chatbots de IA, com 1/4 das pessoas usando diariamente, de acordo com uma nova pesquisa do Pew Research. Esse número subiu em relação aos 33% de americanos que usavam chatbots de IA no verão de 2024, mas uma pequena minoria, 16%, acredita que a IA terá um impacto positivo na sociedade.
Então, todo mundo está usando essa tecnologia, mas todos acham que não é algo bom. Não será bom para o mundo, mas ainda assim usam. O ChatGPT da OpenAI é o chatbot mais popular nos Estados Unidos, com 44% dos americanos usando essa ferramenta de IA. Quando o Pew pesquisou os americanos no ano passado, 34% disseram que já tinham usado o ChatGPT. O segundo chatbot mais popular é o Gemini. Essa é a ferramenta de IA do Google. 51% dos adultos nos Estados Unidos dizem que não usam chatbots de IA, enquanto 25% dizem que os utilizam algumas vezes por semana ou menos. 24% dos adultos nos Estados Unidos que responderam a essa pesquisa disseram que usam chatbots diariamente e 8% usam mais de uma vez por dia. Pronto. O Pew observa que, embora os americanos mais jovens estejam usando IA com mais frequência, eles não veem a IA de forma mais positiva. Na verdade, aqueles entre 18 e 29 anos foram os mais céticos, com 48% dizendo que a IA terá um impacto negativo na sociedade nos próximos 20 anos. Isso porque são eles que estão saindo da faculdade e vendo que não há empregos para eles. Então eles já estão nessa situação e agora, com a IA, vira uma palhaçada total. Você sabe, é isso, é uma palhaçada. Estamos vivendo em um mundo insustentável. Até os criadores dessas coisas, todos eles dizem, sabe, provavelmente não é bom para a humanidade. Mas sigamos em frente para ganhar muito dinheiro, construir bunkers e nos esconder de Deus nos 7 anos de tribulação. Sinceramente, é isso que está se desenhando agora. Eles estão todos construindo bunkers. Por quê? Por que todos esses bilionários estão construindo bunkers? Incrível. Certo. Que tal lermos alguns comentários do dia, hein? Dona, bom dia, Tom. Meu irmão Gary me falou sobre seu canal no YouTube. Ele acompanha você fielmente e agora eu também. Pedi orações por ele, pois ele desmaiou esta manhã. Isso foi ontem. Ele tem problemas cardíacos e não sabemos a causa. Continue orando por ele, sua irmã em Cristo. Oramos por seu irmão Gary, Dona. Obrigado por avisar. Vamos orar. Muitos estarão orando por ele. Obrigado. Cindy, ontem me chamei homem de Jesus. Falei, não sou partidário, sou de Jesus. E Cindy respondeu, homem de Jesus. Por isso escuto. Continue falando de Jesus. Sim, eu vou. Eu oro antes de apertar gravar todos os dias. Eu tenho alguns parceiros de prestação de contas na minha vida. Eu tenho um grupo de 6 homens e uma irmã em Cristo que eu sempre disse, se eu me desviar, me avisem. Prestamos contas uns aos outros, o que é positivo. Garota JC, dando louvor a Deus. Deus está usando. Ouça isso. Eu adoro esse comentário. Louvando a Deus, Ele usa meus filhos adolescentes e minha filha para levar crianças a Cristo. Sinto-me humilde pelo trabalho dele, e não há palavras suficientes para expressar minha gratidão por ele usar meus filhos em seu propósito. Obrigado, Deus, pelas crianças voltando ou aprendendo sobre Jesus. Você é muito abençoada, irmã, e acho que percebe isso. Você é abençoada por seus filhos adolescentes levarem outras crianças a Cristo. Isso é incrível. Louvado seja Deus. Inicial P. Ver a tolice deste mundo só me faz perceber o quanto estamos perto de ir para casa. Venha, Jesus, venha. Amém. Você está certo sobre isso. Jenny, eu concordo com você 100%, Tom, sobre sua percepção do presidente Trump e o efeito dominó que as ações dele em relação a Israel terão. Sei que isso precisa acontecer profeticamente, mas meu coração sofre por Israel. Estou pronto para ir para casa. Venha logo, Senhor Jesus. Amém. Sim, eu oro pelo presidente Trump. Eu realmente oro. Sempre orei pelos nossos presidentes, mas eu oro por ele. Mas sim, eu vi o memorando de entendimento e o tom dele em relação a Israel nos últimos dias me preocupa um pouco, porque eu acho que tem muitas pessoas que prestam atenção em cada palavra dele. Acho que estamos prestes a ver uma virada contra Israel como nunca vimos, e isso já está acontecendo de um jeito inédito. Vai piorar ainda mais à medida que nos aproximamos do arrebatamento pré-tribulação que aguardamos agora.
Georgia Tom, o Senhor também me despertou de repente, como eu gosto de dizer. Alguns meses depois da eleição de 2020, ele me disse: Isso não termina do jeito que você diz, filho, termina do jeito que eu digo. Eu imediatamente me afastei de qualquer caminho mundano. Louvado seja Deus, Georgia, louvado seja Deus. Vamos fazer mais uma. Charlie, o presente que Jesus Cristo nos dá é tão grande e maravilhoso que é difícil acreditar. Esse amor e generosidade estão além de qualquer coisa que possamos compreender. Louvado seja o Senhor. Amém, irmão. Você está certo. Você está certo, Charlie. Vamos fazer outra. Christy, estou com você, Tom. O memorando de entendimento é muito revelador sobre onde estamos. Profeticamente, eu esperava que o presidente Trump não se voltasse contra Israel, mas me lembro que Jesus disse que essas coisas precisam acontecer. Há conforto em ter sido avisado pelo Senhor. Ele não está surpreso nem chocado. Espero que em breve ouçamos o toque da trombeta e o chamado para subir até aqui. Amém, irmã, amém. A profecia está se cumprindo exatamente como deveria. Sabe, não parecia que estava se cumprindo como deveria. Estamos lutando lado a lado, estamos lutando contra o Irã, com Israel, sabe? Quero dizer, estamos em guerras proféticas, mas isso na verdade se encaixa mais na profecia de que todos se voltarão contra Israel. E eu estou te dizendo, Israel não vai parar de retaliar. Quando eles forem atacados pelo Hamas ou pelo Hezbollah, ou seja lá quem for, eles vão retaliar e não vão parar. Isso acabou para eles. Por que deveriam, presidente Trump? Já tivemos 2 helicópteros Apache derrubados. Ele bombardeou o Irã por 2 dias e não perdeu 4 soldados. Agora, o Irã perde 4 soldados na noite passada e dizem para eles, parem de retaliar, sabe? De qualquer forma, não vamos durar muito neste mundo. E eu quero dizer a vocês agora que um rei, o rei de todos os reis, Jesus veio aqui há 2000 anos para pagar pelos nossos pecados com seu sangue. Sim, Jesus apareceu na terra para ir até aquela cruz. Não deixe ninguém afirmar que Jesus foi só um bom mestre ou profeta com um final ruim. Não, não. Jesus deixou o céu para vir aqui, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Sempre foi o plano que, se a humanidade caísse em pecado, o próprio Jesus viria aqui e derramaria o sangue de Deus para que pudéssemos ser resgatados. Você entende o que estou dizendo agora? Isso é uma história de amor radical, que o Deus Altíssimo amou tanto. O mundo que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João 3:16. Jesus veio aqui porque ele te ama tanto, ele quer passar a eternidade com você. E ele pagou por você com um preço muito alto, sangue. Por que tem que ser tão gráfico? Porque é assim que o pecado é ofensivo para o Deus Altíssimo. Algo tem que morrer. O sangue precisa ser derramado para que o pecado seja removido. Hebreus 9:22 diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Jesus veio do céu para cá e viveu uma vida perfeita porque ele é totalmente Deus e totalmente homem no mesmo corpo. E ele fez coisas incríveis, da maneira como amou as pessoas, curou pessoas, realizou milagres e ensinou por meio de parábolas. Mas Jesus veio para morrer, e foi isso que aconteceu quando chegou sua hora. Eles o agarraram, pois Jesus não resistiu. Sabe, Jesus poderia ter chamado legiões de anjos para resgatá-lo, mas Jesus entregou sua vida por nós. Ninguém tirou a vida dele. Você entende isso? Então Jesus veio aqui e foi para aquela cruz. Ele foi pregado na cruz, derramou aquele sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E para ser salvo, tudo o que você precisa fazer não existe uma oração mágica que eu possa te dar. Tudo o que posso dizer é que tudo o que você precisa fazer é entender que você é um pecador e que o seu pecado exige pagamento, e então você crê. Se você disser algo para Jesus, lembre-se, não é uma oração mágica nem uma fórmula. Você tem que crer nisso no seu coração, certo? Quando você diz para Jesus, eu sou um pecador, eu admito que sou um pecador, e agora eu creio no seu sangue expiatório que foi derramado. Eu creio que ele foi derramado para me lavar e me deixar mais branco que a neve, para remover completamente o meu problema do pecado de mim. Eu também creio na sua obra consumada na cruz. Creio que você foi crucificado, derramou sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Preciso de um Salvador, e agora vejo que você é o único e verdadeiro Salvador do mundo.
Neste momento de fé, você nasce de novo, pois Deus colocará o Espírito Santo em você. Você estará pronto para o arrebatamento e selado até o dia da redenção. Se Deus decidisse tirar seu último suspiro hoje, você estaria com Jesus para sempre no paraíso, tudo por causa do que ele fez. Não posso te dizer nada além de crer no Evangelho, as boas novas. Somos salvos pela graça, que é um presente não merecido, por meio da fé em Cristo Jesus e sua obra consumada na cruz. É isso que nos salva, nada mais. As obras são belas. Se você faz boas obras por amor ao Senhor, isso é maravilhoso. Mas elas não salvam. Quem salva é Jesus, pois se fossem suas obras, elas te salvariam. Você teria de receber parte do louvor e da glória para sempre por fazer melhor que outros. Não é assim que funciona na economia de Deus, sabe? Jesus recebe toda a glória, louvor e honra para todos sempre, e eu fico feliz por isso. As obras são belas, como eu disse ali, elas são resultado da nossa salvação, mas não acrescentam nada à nossa salvação. Certo, aí está, é isso que eu tinha para dizer. Esse é um veículo interessante, é uma van muito velha, com um homem muito velho dirigindo e um cachorro muito fofo. Claro, desculpa, me distraí por um momento. Orei por vocês hoje de manhã, então, querendo ou não, vocês já foram alvo da minha oração. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas se não, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.